Vou fazer um palco de Fator X para receber o Laércio aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho uma música. Quem nos conectou hoje, meu convidado, é o Laércio Guerra. Ele é uma pessoa incrível, médico, especialista. Já vai falar para vocês quem ele é, o que ele faz. Enfim, um pouquinho da jornada profissional dele. Nós temos visitas aqui. O Isaac vai dar uma boa noite pro Laércio e depois vai cuidar da Antônia. Então eu quero procurar aqui o Laércio para conectar ele na live, para depois o papai cuidar da Antônia. Vou botar aqui só de médico para médico. Enquanto isso, vocês já podem me ajudar convidando. Não é separado. De médico. Deixa eu ver se ele entrou aqui. Convidando amigos, isso aí enche de coração, que daí dispara a live, muito bom. Já tem gente profissa aqui, ó. Deixa separado. Não é isso? Isaac, que se meteu. Boa noite a todas aí, todos. Não tá vendo. Médico. Peraí. Oi, Lívia, tá aqui, ó. Tá bom. Só um pouquinho, deixa o Laércio sentir. Tá bom. E aí, Fernando, tudo bom? Tudo bom? Tudo bem com você? Seja bem-vindo aqui no meu Instagram. O Isaac Obrigado. quer te dar boa Oi, noite. Isaac, tudo Bom, bom? Laércio, prazer, cara. E aí, você? Tudo bom? Que bom que tá aí com nós aqui, contribuindo pro já nosso já crescimento, né? Já te conheço há bastante tempo aí, de nome, de falar, né? Presente não pessoalmente ainda, né? Não pessoalmente, não Uma coisa pessoalmente. que acabasse a confusão, fazer alguma confusão, fazer um segundo. Vamos sim. Prazer, hein? Tudo Tá aqui. bom aí, viu? Ele veio te dar boa noite porque ele vai ter que participar da live da sala, entendeu? Para ficar com o Eu vou Antônio. cuidar da nenê, porque senão dá bagunça aqui, senão nós vamos se trabalhar. Tá bom. Combinado. Um Até a abraço. próxima, viu? Tchau, tchau. Um abração, tchau. Um abraço. A gente lá. Tô vendo no meu celular. Só puxa esse, só fecha a porta aí. Então, seja bem-vindo. Eu ia te receber com uma música do Fator X. Daí a Antônia entrou, daí ela queria que ele fosse, daí virou uma loucura essa sala. Daí eu disse, não, vamos fazer rápido, Isaac, tu recebe, dá boa noite. E a gente pode iniciar, tu pode te apresentar aqui para minha audiência, te admiro muito, né? Eu estava olhando aqui um pouquinho e tu disseste um dia para o Pedro Superti, nossa, como eu queria participar desse podcast, como eu queria te trazer aqui para conversar com a minha audiência, com os meus seguidores. Acho que tu é um profissional extremamente diferenciado, né, no empreendedorismo, na área médica, né? Então, nós temos muito para aprender. Quem está aqui, que é médico, mais ainda, quem não é médico, muito também, porque a tua visão de estratégia de gestão de negócio é muito ampla. Então, fico muito feliz. O palco é teu, vou te encher de perguntas e que tu possa nos inspirar aí com o teu conhecimento, com a tua jornada. Obrigado, Fernanda. Obrigado. E para mim é uma honra muito grande participar também, ter sido convidado, né? Quando você falou para mim, quando você fez o convite, foi de prontidão, assim, já topei, porque eu conheço o seu trabalho também, sei quanto você tem ajudado as pessoas. E acho que a missão nossa tem sido essa, né? Aqui também, do lado dos médicos, é levar um pouco de um conhecimento diferente para esses médicos que, em geral, não estão acostumados com esse tipo de conversa, né? E eu acho que isso acaba somando. Então, quando eu vesti essa capa aí de tentar criar esse caminho para os médicos, justamente no sentido de ajudar. E tenho feito isso já há algum tempo, já tem uns 2 anos aí que começou o canal, e tem sido muito proveitoso a gente poder participar dessa forma diferente aí na vida deles também. Conta um pouquinho para nós da tua história, como você foi buscar mais sobre gestão, por quê, como tudo isso começou, né? O médico tem uma habilidade muito grande, né, na sua intervenção, né, no salvar vidas, no fazer, no acontecer. Mas assim como na psicologia, né, minha primeira formação, eu acredito que a gente tem o desafio do empreender
né? De tornar a nossa profissão um negócio, de ter um olhar, sim, né? Sobre a gestão. Então, conta um pouquinho para nós da tua história, que eu acho que isso é muito inspirador. Eu conheço já, mas acho que vai inspirar. E depois, tô louca para conhecer esses 7 engrenagens e como tu faz elas rodar dentro da tua clínica. Então, o que que acontece? Eu sou nascido para ser médico, né? Eu brinco que eu nunca tive outra profissão no meu radar, assim, nunca pensei em ser astronauta, ser jogador de futebol, aquelas coisas malucas que as crianças pensam. O meu caminho sempre foi para ser médico. E quando eu pensei em ser médico, uma das coisas que me encantava muito, que me dava muita vontade, assim, uma paixão grande que eu tinha, era de estar próximos aos meus pacientes, ter a minha própria clientela. Então, fazia parte do meu caminho ser médico e ter meu próprio consultório para eu ter os meus clientes, ter meus próprios pacientes e construir a minha carreira em cima disso, né? E desde o começo, logo que eu terminei a formação nossa acaba sendo bastante longa, né? Eu apostei nessa ideia de consultório. E eu Opa! comecei o consultório sozinho, numa casa que eu alugava um cômodo lá da casa, e essa casa era dividida em salas para consultórios. E eu aluguei ali uma salinha que começou com uma sala de 3 por 4 metros, 4 por 4 metros, 12 metros quadrados. E ali eu comecei a empreender na medicina, como eu falo, que eu comecei a sonhar alto e sonhar com aquele modelo que eu queria lá de um próprio consultório, de uma própria clínica. Lércio, eu vou fechar só os comentários, só para falar para a audiência aqui. Eu vou fechar os comentários para poder te olhar no olho, para você ficar bem aqui Tá bom. na nossa live. Se alguém tiver alguma pergunta, por favor, pode mandar fechada e enchem de coração, convidem outras pessoas para participar. Tenho certeza que vai ser inspirador. Eu só vou fechar assim para que eu possa te Vou poder prestar aparecer. atenção. Isso, eu e os nossos convidados. Legal. Ótimo. Então, e aí eu comecei nesse consultório pequeno, né? Então, como todo começo, eu não tenho nenhum médico na família. Eu fui o primeiro da família, depois de mim vieram primos, mas comecei ali sonhando já com aquele modelo que eu queria de consultório. E com o passar do tempo, as coisas foram acontecendo. Eu saí desse consultório para um consultório maior, que eu tinha como sócios mais 3 ou 4 médicos ali, que a gente dividia horários. E nesse momento, que eu tinha mais ou menos quase 2 anos já de especialização, eu tinha eu pagava lá, desde a época da residência, eu pagava um consórcio imobiliário no banco. Uma coisa que a gerente me empurrou e eu, na época, topei, sem saber muito para que ia servir aquilo, mas foi um divisor de águas para mim, porque eu fui contemplado nesse consórcio e eu recebi um valor lá, uma carta de crédito que dava condições para mim para eu ter o meu próprio consultório. Então, através dessa carta de crédito, com alguma pouca reserva que eu tinha, eu peguei uma sala comercial, que daí era o meu consultório, e fiz a reforma dos sonhos ali para mim, tudo, e construí um negócio muito, muito cheio de cuidados, cheio de mimos ali, para fazer o meu consultório. E aí, nesse período, que caiu a ficha, que eu tinha um consultório, mas não tinha pacientes. Então, como que com 2 anos de especialização eu ia lotar um consultório, né? Então, era muito difícil. Naquela época não tinha nem mídia social para a gente poder usar a nosso favor. E ali caiu a ficha que eu estava comprando um sonho para pagar com o dinheiro que eu não tinha. Então, eu passei a dar muitos plantões, como qualquer médico aí que se empenha aí no começo de carreira, principalmente. Muitos plantões eu dava para pagar, para custear aquele consultório. E naquele momento eu já percebi que o consultório deveria ser encarado como uma empresa, que a gente precisava ter esse entendimento de empresa para fazer a coisa funcionar. Mas tem uma fase que as coisas vão começando a acontecer e a gente acaba acreditando mais ainda no sonho, né? Então, com algum sucesso que eu ia tendo, ainda que pequeno, eu dava passo cada vez maior, e passo cada vez maior, até chegou um momento que ele ficou insustentável, esses passos largos aí. E aí eu já tinha trazido a minha esposa, que também é médica, para vivenciar esse sonho comigo, né? Então, nesse período eu já tinha uns 4 anos de consultório e eu tinha saído desse que eu dividia com os médicos, já tinha o meu há mais ou menos uns 4 anos
e a gente já estava partindo para uma segunda ampliação, comprando máquinas, comprando um monte de coisa financiada, e aí a gente ficou com a corda no pescoço, com uma dificuldade financeira imensa, e aí a gente fica pensando, né? Dois médicos bem formados, com bagagem, tudo, mas que se atrapalharam justamente na gestão. Naquele momento, a gente foi buscar socorro com o que sobrava ali, através de uma consultoria. A gente teve uma Pediu consultoria ajuda, né, Laércio? Pediu ajuda para realmente pedir, entrar e entender, né? pedir socorro mesmo. E aí, essa consultoria ficou com a gente pouco tempo, mas ela não era de São Paulo, era de outro lugar. Ela ficava vindo muito à distância, fazer uma consultoria à distância. A gente queria alguém em loco. A gente ficou pouco tempo com eles. Partimos para uma segunda consultoria, que foi um tempo mais prolongado. E aí os dois foram unânimes, né? Que a gente só não tinha quebrado, porque eventualmente a gente tinha uma outra entrada que bancava ali os nossos incêndios, vamos dizer assim. E quando essa consultoria saiu, que foi um tempo prolongado, a gente não conseguia desmamar dessa consultoria, vamos chamar assim. Aí quando eles saíram, a gente ficou novamente sozinho e a gente começou a patinar novamente. Foi ali que, para mim, foi o divisor de águas de que eu era o responsável de tudo aquilo que eu tinha criado, né? E que eu precisava aprender sobre aquilo. E para nós médicos, eu gosto bastante dessa área de gestão, não minto, mas é uma coisa muito diferente, uma coisa muito difícil, você lidar com números, você lidar com estratégia, é algo que está fora do nosso radar, porque a gente é treinado para ser técnico, né? A gente é treinado para fazer aquilo que a gente quer fazer, que a gente se empenha em fazer. Mas o médico acaba sendo muito fechado. A gente não tem uma visão ampla do que mais acontece na vida humana, além do ser humano ali, além do que a gente cuida. Então, tem até tem um amigo meu que foi gerente de banco durante muito tempo, e ele falava que o cliente mais fácil para ele convencer era o médico, porque qualquer coisa que ele oferecia, o médico topava, porque a gente não tem conhecimento. Então, a partir dali, eu fui buscar esse conhecimento, e aí Acho eu que me tem aventurei vários em colegas praias aqui novas. concordando. A gente fecha os comentários, mas ao mesmo É, tempo eles fazem falta, né? Aqui para a gente ver o que eles estão, o que está saindo nesses coraçãozinhos aí. talvez tenha algum médico aí se reconhecendo, né? Mas Vamos abrir para ver se tem alguém se reconhecendo já. Tem alguém se reconhecendo aí? A gente quer saber se tem médico se reconhecendo. Eu já fecho, Lércio, para você não, voltar para a tela. imagina. E aí é justamente isso, que aí que eu fui buscar esse tipo de conhecimento, algo diferente, né, da nossa rotina, mas que eu também acabei me apaixonando. Eu acho que tudo que é conhecimento, eu acho que é válido, e ainda mais se for um conhecimento que vai ser usado ao meu favor, né? Então, eu acabei ficando viciado nessa forma aí de buscar coisas novas. E na gestão eu encontrei um pouco de paz para mim, né? Então, quando eu consegui organizar a casa, quando eu consegui da minha forma estruturar e falar, bom, agora ótimo, agora beleza, o negócio está encaixado, está funcionando. E isso não impede da gente continuar querendo crescer, da gente continuar sonhando, tudo, muito pelo contrário, isso nos dá mais força, né? E, esse conhecimento de gestão, então, eu trouxe para dentro, a gente fez testes aqui, a gente equalizou o que era importante, o que eu achava que era importante aqui dentro, e foi basicamente sobre ele que eu falo de formas separadas, aí é sobre ele que eu falo no canal de Médico para Médico. Junto com isso, mais recentemente, eu percebi uma outra vertente, que até sei que você está nesse caminho também, que é da parte da tecnologia. E aí eu fui buscar também encaixar a tecnologia na parte de saúde. Então, eu fui fazer um MBA de Health Tech também, para buscar coisas novas, inovações, e que, como a gente até comentou, né, quando você me fez o convite, o futuro que muita gente acha que vai chegar, já chegou, né? A gente já é do Já futuro. era, já está aí há tempo. Agora só está É. convidando na Então, dor a fazer algumas mudanças. a tecnologia já faz parte e cada vez mais vai fazer parte do nosso cenário. Por exemplo, nessa pandemia agora estourou a telemedicina, mas é algo que inevitavelmente estava para chegar, e se chegou agora, não tem condições disso cair fora mais, né? Isso aí vai ser. Chegou agora, mas está desde 2011 rodando, batendo na porta, resistência, né? Existe resistência, existe briga política. Então, assim, precisou de um cenário
dramático como esse para a gente perceber que é uma ferramenta que precisa ser usada. Nos dias de hoje vai ter que ser usada. Então, são conhecimentos desse tipo, assim, de enxergar um pouco além, né? Eu sempre brinco que eu continuo sendo médico, eu continuo apaixonado pelo que eu faço, eu continuo dedicado à minha carreira de médico, mas tudo isso que eu trago fortalece muito mais a minha presença, a minha imagem, tudo, a minha clínica, o meu negócio, né? Você falou, quando eu me responsabilizei, eu trouxe consultorias, eu entendi o que estava acontecendo. Quando eles saíram do jogo, né, eu percebi que eu precisava entrar, que eu precisava conhecer, que eu precisava ter essa visão estratégica para atuar, né, na decisão, para conseguir entender realmente quais seriam os pontos que iriam te levar para o resultado que você está buscando, né? Eu percebo que os teus pontos de contato com o cliente, as estratégias, o posicionamento, né? Enfim, eu costumo olhar como mentora de carreira todas as formas como a pessoa conduz, né? Desde a forma como tu recebe um paciente no site, né? Essa é a minha jornada, porque eu acredito na importância da performance física, emocional, da autoridade, do posicionamento, da gestão da carreira. E quando tu percebe que o profissional conecta todas as partes, tu vai checando e tu vai identificando, né? E eu fiz essa leitura e dei uma olhadinha. E você falou assim, eu fui lá aprender. Eu trouxe para mim, eu criei o canal de médico para médico. Fala para nós desses 7 pontos, assim, a clínica é a Evive, né? A clínica, Isso. o que vocês fazem lá, também se você quiser falar um pouquinho, pode ficar à vontade, tá? É, a Sinta-se em casa. A clínica, a clínica já tem 11 anos, né? Então, começou eu e a minha esposa, que ela é Daniela, é dermatologista, eu sou cirurgião plástico, e a gente começou juntos e lá atrás a gente tinha um outro nome. Essa é uma passagem até interessante também de marca, né? O poder da marca. E a gente tinha um outro nome que conectava com a nossa história, era um nome vinculado, chamava-se Clínica Éfesos, e esse Éfesos vinha de uma cidade que a gente conheceu na nossa lua de mel, um lugar que a gente visitou e que foi um lugar muito significativo para a gente. A gente não tinha nome na época era consultório médico bom dia, consultório médico boa noite e tal. A gente queria um nome, surgiu a possibilidade de colocar Pimentel Garcia, que era o sobrenome dela com o meu, mas aí ficou um negócio meio com cara de advogado, a gente achou que não estava muito legal, e a gente foi buscar um nome diferente. Esse nome, Éfesos, durou para a gente 10 anos. E o Éfesos, depois que eu fui estudar essa parte, eu percebi que ele tinha muita dificuldade em uma série de fases ali. Então, era um nome difícil de falar, difícil de escrever, difícil de soletrar. Então, assim, tinha todas as dificuldades que tinha, difícil de ser lembrado, né? Todas as dificuldades que tinha e a gente não percebia, a gente vivia aquilo, deixava acontecer. Quando deu 10 anos de clínica, tinha pessoas que falavam Epineus, tinha pessoas que falavam Efus, não conseguiam falar o nome da clínica direito. Quando deu 10 anos de clínica, através de um grupo de empreendedorismo que eu faço parte, lá do Preso Pedro Pet, que é quando a gente se conheceu, né? Ali surgiu a ideia, ou se concretizou uma forma ali de que esse nome que eu estava usando não era um nome mais que poderia dar sequência ao nosso planejamento de crescimento. E ali a gente fez uma mudança de marca. Então, eu contratei uma empresa, fez um branding todo novo, fez um naming todo novo, criou absolutamente do zero, e eles trouxeram o nome Evive. É um nome criado, e aí tem uma série tem uma lógica muito grande que casa com o nosso paciente, né? Então, o I, por exemplo, do Evive, o I, deixa eu ver se eu tenho aqui, não tenho. Mas o I, ele é um I maior, os Vs e os E são virados para dentro. Esse é o logo dele. O I simboliza um espelho, e o Evive ficou uma palavra em espelho. O espelho está presente em todos os nossos atendimentos. Então, tanto para mim quanto dermatologia, ele é envolto por um círculo que tem uma forma perfeita, é considerada a forma perfeita. Então, a gente consegue mostrar também uma divisão entre o meio interno e meio externo. Que é o que a gente... Comunica através da marca, né? O que vocês... Tudo que a gente faz na parte externa, com os nossos cuidados, reflete no interno da pessoa. Então, tem um simbolismo muito maior. E a gente trouxe, com 10 anos, a gente disse o seguinte, a gente falou,
em 10 anos nós contamos as nossa história, né, através do nome. E a partir de agora a gente passa a contar a história dos nossos clientes. E isso deu uma mudança de perspectiva absurda, só justamente por um único ajuste do nome da marca. Então, esse foi uma das coisas que a gente fez, né? E lá atrás, buscando a forma da gestão, eu estruturei que eu precisava estar atento a 7 pontos aqui dentro, que eu considero 7 engrenagens do método que eu acabei desenvolvendo, que são engrenagens pela ideia de que uma coisa se conecta na outra. Se a gente, de alguma forma, essa engrenagem ela travar em algum desse ponto, a gente acaba perdendo a roda deixa de girar. E as engrenagens que eu numerei, assim, as engrenagens que eu identifiquei, elas falam de mindset, então a parte mental, o preparo mental do médico para o sucesso. Então, é importante demais que a gente esteja habituado a enxergar oportunidades, habituado a enxergar chances de sucesso, de crescimento, e tem essa mentalidade voltada para isso. Na parte de mindset também, a autorresponsabilidade, né? Então, aquilo que eu fiz lá atrás, de reconhecer onde que eu estava errando e que eu precisava fazer para acertar. Então, falo disso também na questão de mindset. Depois a gente vem com parte estratégica. Então, tudo que eu vou montar dentro do consultório em relação à minha proposta de valor, como que eu vou trabalhar essa proposta de valor, como que eu vou empacotar isso para o meu cliente, como que eu vou enxergar minha vantagem competitiva, ou seja, algo que eu faça que gere valor ao paciente, que seja raro, que seja difícil de imitar, que seja difícil de substituir. O que eu tenho que é meu, que eu posso usar para esse paciente? Então, na parte estratégica, a gente consegue falar sobre isso. Vocês abordam ali bastante a diferenciação, né? Diferenciação, posicionamento, como é que você vai se posicionar dentro da sua categoria, dentro do seu mercado, para você conseguir fazer com que aquele rio que está passando, de certa forma, comece a desviar um pouquinho para você, né? Então, fala bastante desse posicionamento também. Em relação à parte estratégica também, uma coisa que é muito comum ao médico, né? Será que eu consigo transferir o que eu atendo de convênio para particular? É possível fazer essa migração? E aí tem uma série de etapas para a gente fazer isso. Não é um negócio do dia para a noite. Cancelar convênio e começar a atender particular. Mas como é que se consegue fazer isso? Aí é muito engraçado que eu acabo tendo contato com médicos do Brasil inteiro e aí tem gente de outros estados, né, de outros lugares, outras cidades, às vezes, que fala, mas aqui na minha região é diferente. E é o poder que a gente tem de já achar desculpa antes de tentar alguma coisa, né? Eu acho que esse é um tema bem polêmico na área médica. Né? Podia fazer um bate-papo exclusivo sobre isso no dia Lives. Eu acho bem polêmico, eu escuto bastante isso. E aí é isso, de você estrategicamente buscar um posicionamento que não seja genérico, né, como a gente estava falando, para conseguir se desmembrar do todo aí, para você conseguir ser mais atrativo. Depois disso, a gente entra também nas engrenagens, seria então mindset, estratégia, pessoas como outra engrenagem. Então, a gente ter consciência de que qualquer coisa que a gente vai buscar, isso, de certa forma, tudo isso que eu estou falando não vale só para um consultório médico, né? Acaba valendo para um negócio. Mas ter o entendimento de que você vai depender de pessoas para conseguir crescer, para conseguir evoluir, para conseguir conquistar os sonhos que você tiver. E como é importante a gente ter essas pessoas vivenciando esse sonho que a gente tem, né? Então, o que a gente consegue fazer para engajar essas pessoas, para trazê-las para próximo, para mostrar que aquilo que a gente está fazendo vale a pena. Então, esse é um trabalho contínuo, um trabalho diário, né? Além de treinamento das pessoas, eu falo dos R's que a gente precisa cuidar, né? Remuneração, reconhecimento, recompensa, além do salário, o que eu posso recompensar, não só com dinheiro, mas com alguma coisa que eu possa recompensar esse colaborador, e a parte de respeito, né? De você tratar com respeito essa pessoa que cuida do seu negócio, que leva o seu negócio para frente. Então, dentro desse cenário de pessoas assim, eu dou muita importância a isso. O pessoal que trabalha com a gente aqui, hoje a gente tem uma equipe maior,
eles vivenciam isso, como o carinho que a gente tem, porque sem dúvidas eles a gente não conseguiria ter dado metade do espaço que a gente deu aí. Então, super importante. Depois disso, a gente fala de processos, né? Então, como organizar um sistema que funcione dentro da clínica para que a gente possa ter desde descrição de cargos, descrição de tarefas, um organograma, quem é responsável por quem cuida de tal coisa, como que a gente pode organizar tudo isso. Então, é um trabalho manual, mas é um trabalho de uma única vez, que a gente vai perder muito tempo, mas é uma vez focada. Depois disso, trocou-se as peças, né, por alguma razão, ou essas pessoas partiram para sonhos maiores, ou não se encaixaram no que a gente quer, as peças são trocadas e o sistema continua funcionando, porque existe uma padronização, né? Existem esses processos escritos. O valor do processo num momento, por exemplo, como esse, né? Eu Sim. falei para as gurias da clínica, olha como o processo é importante nesse momento. Se vocês duas não puderem vir até aqui amanhã e a gente precisar rodar para dar segurança para o paciente, para fazer qualquer coisa, né? Eu acompanho o negócio do Isaac, né? A gente tem processo. Eu faço. Tem manual, eu faço. Eu toco o consultório se precisar com aquilo que está escrito ali. Porque com todo tá ali. direcionamento. Porque tá ali, daí você treina. É modelo da cultura Disney, né? Eu acho que trazer isso para dentro dos negócios não é engessar, né? Sim. Mas conseguir ter essa visão por onde eu caminho, como eu faço, né? Tem que ter um processo com o DNA, né? Um processo com a essência do negócio, com a essência da clínica, com a essência daquele time. Então, não é robô, 2 hambúrgueres, alface, queijo molho especial, não é isso, né? A gente precisa ter o coração ali, a alma do negócio vivenciando. Mas é muito mais fácil você treinar alguém, você selecionar alguém por essa empatia, por esses valores que são compatíveis com o seu negócio e treinar um processo, do que você trazer alguém tecnicamente muito bom naquilo e que é frio, que não se encaixa com aquilo que você está tentando oferecer, né? Então, o processo E o processo a gente monta em cima da jornada do cliente, né? Do paciente. Achar todos os pontos que ele vai passando e o que precisa ser feito em cada ponto daquele. Então, como eu falei, um trabalho braçal bastante duro, um trabalho que precisa ser revisado de tempos em tempos, né? Mas que vale a pena, que funciona bastante. Que traz segurança e que ajuda a efetivar a estratégia, né? Porque daí as coisas funcionam, as metas, os resultados acontecem seguindo, né, esse processo entrega a estratégia. Acho que isso é bem interessante, assim. E se a gente pensar também nesse momento, né? A gente falou, pessoas sendo trocadas, ou pessoas que saíram, ou pessoas que vão ser trocadas da equipe. Mas nesse momento. Não, mas não por serem trocadas. Pensa, amanhã a tua equipe pode pegar Covid inteira. Exatamente. O que tu faz? Tu vai tu chama uma equipe que talvez já foi secretária em outro lugar, que já assessorou. Conseguem se ajudar, né? Esse é um ponto de atenção muito grande que a gente tem que ter agora, né? Porque certamente hoje aqui nós temos o nosso principal, o administrador da clínica hoje. Eu tenho uma pessoa que faz a parte administrativa. Hoje ele tá com Covid, ele já estava trabalhando em home office, mas ele foi diagnosticado. Então, assim, e se eu perco a pessoa do comercial? Se eu perco a líder da recepção? Alguém precisa estar ali atento. Você tem uma pessoa específica no comercial? Tem. Isso também foi uma coisa importante para a gente, assim. A gente, por muito tempo, a gente ficou sendo o comercial de cada procedimento, cada tratamento que a gente estava ofertando ali. E mais ou menos foi essa consultoria que eu falei lá atrás que nos fez enxergar que a gente precisava de alguém comercial. E aí foi bem interessante. É o Sales Inside, que a gente diz, né? A venda interna, é a abordagem com um funil de vendas bem estruturado. Acontecendo dentro, né? Acontecendo dentro do próprio cenário da história. Então não tem a perda de tempo, não tem o time ali é respeitado, né? Então hoje funciona muito bem. Essa pessoa que saiu, falando em pessoas também, essa pessoa que foi trazida pela consultoria, ela ficou com a gente 6 anos. E ela
É, ela tem um tino comercial muito, muito interessante. Ela nos ajudou bastante. Uma menina jovem e nos ajudou muito. E nessa história da gestão, quando eu falei, eu preciso estudar isso, eu coloquei ela para fazer a gestão, para fazer o MBA que eu fiz depois. Então, eu falei, Bruna, você topa? Ela falou, não, eu topo, tudo. Ela foi para fazer primeiro e eu entrei de calouro dela, entrei um ano depois dela. E lá no MBA, ela fez um networking bem poderoso, isso, né? Você conhece gente de tudo que é lado. E surgiu uma proposta muito boa para ela, que era uma proposta que era incompatível para a gente. Ela trouxe a proposta e saímos como grandes amigos. Até hoje ela vem nos visitar. E assim, coisa que faz parte, ela cresceu. Então, muito bom para ela. E aí tem até aquela frase do Walt Disney, né? Que ele falava que é melhor você ter alguém, como é que é? É melhor você ter alguém que saia porque cresceu, alguma coisa assim, ou alguém que fique porque não sai do lugar, né? Então, a frase não é bem essa, mas é esse contexto. Mas é um A gente Que precisa bacana. investir, é legal investir nas pessoas e depois dela, a gente tentou 3 pessoas encaixar na vaga dela, até que a gente entendeu que as pessoas de fora, trazer pessoas de fora, eu estava deixando de valorizar o time que eu já tinha. E aí a gente pegou uma das pessoas que estavam já no time, já também trabalhando com a gente há bastante tempo, e a gente subiu para o cargo dela. E aí funcionou. Então, também a gente tem esse olhar para as pessoas que estão dentro, né, que já participam, já convivem, é algo que a gente aprendeu também. Quantas pessoas tu tem na equipe hoje? Hoje nós temos, são 13 contratados e a gente tem mais alguns outros serviços, como limpeza, copa e marketing, a gente tem terceirizado. São PJ. Então a gente tem 13 pessoas CLT e tem o PJ também. E tem outros profissionais além de você e a Dani. Sim, então, daí depois a gente trouxe mais profissionais. Então hoje a gente tem mais quatro dermatologistas e agora nesse cenário novo a gente está mudando um pouco o perfil da clínica, a gente vai trazer outras frentes também, então a gente está encaixando uma equipe mais abrangente para o nosso paciente, para a gente conseguir abraçá-lo de uma forma melhor. Mais multidisciplinar. Muito Nem, bem, você... mais focado no que a gente faz. Então, por exemplo, nutrição, endocrinologia, algumas outras áreas focadas que se parecem e que se completam, né? Então, isso foi uma das coisas que a gente acabou mexendo aqui e a gente está para lançar essa nova forma de atendimento. Eu acho que vai ser bem legal. Foi a melhor, foi E a oportunidade para vocês nesse momento. Vocês fizeram um movimento aí. eu estou enxergando que a gente vai precisar, assim, oferecendo da forma como a gente oferece, cativando como a gente cativa e cuidando bem dos nossos pacientes, eu acho que a gente se a gente tiver outros serviços aqui, eu acho que esse paciente vai se sentir seguro de estar aqui com a gente, por ele já nos conhecer, por ele já estar com a gente, eu acho que vai funcionar bem e a gente fez uma pesquisa com os pacientes, né? Uma pesquisa por um linkzinho e mandou para alguns pacientes e a gente tem essa sensação de que vai ser um negócio legal, acho que vai ser bom. E aí, em termos de retorno financeiro, nem é um negócio tão significativo, mas é mais para a gente ser melhor com o nosso cliente. Acho que isso vai ser mais vantajoso. Muito bom. E daí, bom, daí eu falei dos processos, né? Isso, você Dessa, falou mindset, gestão estratégica, pessoas e processos. é, Eu abri um pouquinho para ver aqui para o pessoal te aplaudir, porque eu acho que está inspirando aí, não só quem é da área da medicina, mas todos os nossos negócios. Eu acho que essa engrenagem ela precisa girar independente da área, né? Quando a gente tem esse insight da importância de conectar tudo isso, e não importa se é 2 funcionários, se é sim, 5, se é 10, mas dentro daquilo que você faz, ter gestão, né? é mais fácil até. Se for um time menor, acaba sendo mais fácil, né? Porque você consegue organizar melhor, assim. Você consegue pôr em prática certas coisas melhores, mas é super importante da gente ter
essa clareza de que existem áreas que não podem ficar descobertas. Então, se você tiver somente uma recepcionista, uma pessoa que trabalha com você, tudo bem, mas entenda que você vai ser responsável por algumas coisas e ela é responsável por outras. Então, a gente precisa ter essa clareza, acho que é super importante. É, na parte na parte de financeiro, né, na parte do dinheiro que faz, é a pilha dessa engrenagem toda, né? Se o negócio não entrar dinheiro, não existe nada que se mantenha, não é nem que prospere, que se mantenha. Até nessa fase agora que a gente está, é um desafio muito grande, porque as entradas estão muito abaixo de uma expectativa mínima, né? Então, é um desafio bastante grande a gente criar coisas que possam fazer com que tenham entradas agora. Mas na parte de financeiro, eu falo sempre o primeiro passo é o médico entender e separar a conta da clínica PJ da carteira dele, né? Então, é muito comum ver um médico que paga a escola da criança com a conta da clínica, sai para jantar, paga com o cartão. Isso dá uma confusão financeira gigantesca. Você nunca sabe quem está pagando quem, se é você que paga o consultório, se o consultório te paga, quanto que sobra ali. Então, ter essa educação. Controle, né? Esse controle. Esse controle. E é algo que eu demorei muito para aprender, muito, muito, muito. E por várias vezes eu confundia tudo. Imagina, minha sócia e minha esposa, a gente mora juntos. Todas as nossas despesas são as mesmas. Então, assim, virava uma bagunça e isso nos atrapalhou bastante também. Mas, além disso, você ter uma organização do plano de contas que você tem no seu consultório, né? Então, o que é entrada, o que é saída, de que forma que são feitas as saídas, organizar por parte administrativa, a parte de serviços mesmo. Então, produtos que sejam relacionados aos serviços, produtos que sejam relacionados à parte de escritório. E aí, só quando você consegue destrinchar tudo isso, você já acha um monte de coisas que podem ser cortadas. Independente da crise, em qualquer momento, você vai achar coisa. Não é possível que eu estou pagando isso. Um exemplo, a gente, hoje aqui, a gente acaba tendo, como em qualquer lugar, a maioria das pessoas estão no celular. E a gente tinha ali uma assinatura, algumas assinaturas de revistas. Então a gente chegou a ter momentos que a gente recebia 4 revistas aqui para ter na recepção. E hoje ninguém mais pega a revista, não tem mais revista. A pessoa precisa de um Wi-Fi bom, eventualmente de um tablet, alguma coisa ali, que não seja o celular dela, mas precisa ter esse acesso à internet. E a gente achou, numa dessas levantadas, a gente achou que a gente ainda pagava aquele monte de assinatura de revista. Então, esse é um detalhe pequeno, mas que no pequeno a gente vai somando um bolo grande. Então, tem que cortar o pequeno. E aí, quando a gente consegue enxergar isso, acaba sendo... Não é ser tio Patinha, sabe? Não é ser ranzinza, assim, de não pode absolutamente nada. Mas a gente tem que ter controle, porque é o que dá... Negócio. O que dá sustentabilidade, o que dá a gente poder investir, a gente poder crescer, a gente poder contratar mais gente, a gente poder aumentar o salário de alguém. Então, é muito importante essa visão financeira aí da descrição do plano de contas. E o outro passo dentro do financeiro, entender, nem que seja o mínimo, entender sobre fluxo de caixa, que às vezes empresas têm faturamentos muito bons e quebram por conta do fluxo de caixa. Então, não adianta você faturar X e ter um faturamento legal se esse dinheiro vai entrar em 10 vezes e você tem 10 meses de conta para pagar. Então, entender como que funciona essa roda, pagamento de cartão, entender o que tem de perda com isso, o que tem desses parcelamentos, isso é super importante. Entender quando você vai... Essa é uma dor que a gente não precisava passar. Eu já passei por ela também, não precisava, né? Eu muito, passei muito, muito, muito. E hoje os softwares que existem, né, de clínica, softwares de consultório, eles têm essa ferramenta embutida. É só aprender a usar. E os próprios softwares, eles ensinam a usar. Tem o pessoal que fica de retaguarda lá, você pode acessar eles a qualquer momento, eles vão te ensinar a usar. E isso é muito interessante, porque você sabe que, sei lá, no dia 15 eu vou ter 10 mil reais de conta para pagar. E no dia 15 eu não tenho 10 mil reais na conta, eu vou ter 6. Mas no dia 17 eu vou ter 18.
que você faz? Você entra com antecedência, você entra em contato com o fornecedor. Olha, esse tanto que eu tenho que pagar aqui, os 10 mil, eu preciso estender o prazo para o dia 17. Tem problema para você? Posso garantir que, assim, na grande maioria das vezes, há essa possibilidade. Agora, é muito pior se você atrasar e pagar juros. Aí você começa a pagar juros, quando você vê a quantidade de juros que você paga num mês, ou não só juros de conta, às vezes juros de cheque especial, juros de um cartão que você não pagou inteiro. Quer dizer, você começa a trabalhar para o banco, né? Então, essa da parte financeira precisa entender pelo menos essas duas coisas: organizar seu plano de contas e organizar o fluxo de caixa, que é o mínimo que precisa. Deixa eu fazer uma pergunta: que sistema vocês usam na clínica? Hoje eu uso um que chama-se Figo, e ele é do Rio de Janeiro, é uma startup lá do Rio. E eu conheci esse sistema na Feira Hospitalar aqui em São Paulo ano passado, em agosto do ano passado, acho que foi. Eu estava fazendo essa história da tecnologia, eu fui buscar alguma coisa já que tivesse engatilhado para telemedicina. E eu fui visitar a feira, vi um monte de outras coisas, mas nos sistemas eu estava focado nisso. E eu conheci esses caras, eles estavam naquela fase que tinha sido aprovado, mas tinha caído, né, a última regulamentação lá. E eles falaram, olha, a gente já está com a ferramenta praticamente desenvolvida e assim que a gente tiver a liberação, a gente vai pôr no mercado. Ele me mostrou mais ou menos, o cara era muito bom de venda, eu até depois conheci alguém dentro da empresa e elogiei demais o rapaz que me atendeu lá, muito bom, um cara, uma venda, sabe aquela venda que é fina, não é um cara que fica te forçando, mas é um cara que sabe que ele sabe usar as coisas que ele precisa para vender para você. E foi um cara que foi muito bom nisso. Eu comprei. A gente ficou namorando por um tempo o sistema. Eles fizeram uma negociação boa, porque como tem mais médicos, acaba sendo cobrado por médico, então estava ficando mais caro, né? Eles fizeram uma negociação boa e a gente conseguiu mudar, fazer a migração. A gente migrou, fez a migração do sistema que a gente tinha para esse no final do ano. No final do ano passado. E agora, na pandemia, a situação da telemedicina foi anunciada dia 20 de março, dia 22 de março eles estavam com a ferramenta dentro do sistema. Então, assim, realmente eles cumpriram com a palavra lá de trás. Por favor, me repete o nome do... Figo, F-E-E-G-O-W. E-E-G-O-W. Bom, bom. E aí a gente trouxe isso, a telemedicina, a ferramenta dentro do software facilitou bastante, porque acaba que você já está dentro do software, você consegue acompanhar todo o histórico do tudo, né? Eu tenho falado que telemedicina é uma consulta médica, né? Não é um bate-papo, não é uma conversa de bar que pode ligar o celular e no WhatsApp fazer. Você precisa ter critérios, você precisa colocar isso no prontuário, você precisa documentar. Então, esse sistema deu essa garantia. Ele dá todo o suporte e essa proteção de dados daí. Dá. Ele é um dos poucos que está relacionado à telemedicina, né? Eles chamam de... Me fugiu agora... SBIS, a Sociedade Brasileira de Informática na Saúde. Nesse site do SBIS, aí, SBIS, você consegue ver os softwares que têm legislação compatível para uso com segurança de dados. A lei de segurança de dados, a LGPD, foi postergada, né, aqui no Brasil, mas em breve vem e eles hoje já estão adaptados ao que seria a lei. Então, assim, é óbvio que quando vier a lei, talvez algum ajuste precise ser feito, mas é um software regulamentado e reconhecido. Isso é muito importante. Ontem mesmo, Laércio, eu fui vítima de um... Não posso caracterizar como estelionato, porque não chegou, né? Mas pegaram a minha foto e um número de telefone e começaram a contatar em escalas, assim, parentes, amigos, clientes. Mas entraram no seu WhatsApp. Não clonaram o WhatsApp. Mas eu não sei como eles tinham, enfim, né?
tinham acesso a alguns números e até falas minhas. A minha fala, assim, sabe? Mas a internet não tá boa hoje para minha tia. Eu não tinha internet mesmo no domingo. E eles sabiam, a minha família sabia. Então, Caramba. assim, é uma coisa que tu fica, tu pensa, meu Deus, né? Mas ok, a gente tem que aprender a lidar com isso. 2 minutos depois eu espalhei para todos os meus familiares, contatos, que eu acho que isso é criar, né, essa cultura. Acontece, o que tem que fazer? Tem que avisar todas as pessoas mais próximas, né? Entrar na polícia e fazer um boletim online e ponto. Por quê? E não Porque tem nem esse é o como nosso travar, mundo. não tem como fazer nada, desativar, não tem como. Não tem o que fazer. Tu tem que proteger as pessoas que estão ao teu entorno, né? Porque às vezes, bah, meu tio foi até o último milímetro com o cara. Ele deu tudo, sabe? Deu o nome, deu o CPF, deu tudo. Tenho tudo aqui, sabe? Então, eu Nossa. fiz o BO, fiz tudo. Mas tu vai fazer o quê? Proteger as pessoas que estão ao redor. Tu vai abandonar a tecnologia? Não. A gente tá aqui conversando, a gente sabe que tem alguém por um software, tem alguém, o Nubank está ouvindo, a gente sabe como funcionam as coisas. Então, sim, que bom poder contar com algumas É plataformas que capaz já estão se protegendo para fazer os movimentos em algumas áreas, né, para que a pessoa se sinta mais protegida, porque é isso, né? Invadiram o Zoom é, agora, nesse período, com 300 milhões de usuários. O que é que a gente capaz fez? que, Não usou para mandar link. Mas tu não é, vai usar o Zoom? exatamente. É capaz de essa conversa que a gente está tendo aí, eu acabei de falar o nome do software, é capaz de começar a aparecer propaganda para as pessoas, né? Porque Vai começar a aparecer. é Vai, muito louco porque isso. faz parte do sistema, né? Sim, é. E a gente tem que estar atento. Mas então, e aí, além dessa parte de financeiro, tem a penúltima parte aí das engrenagens que eu falo de controles, né? Então, o que que é importante medir dentro do seu consultório? Então, tem, além da parte de números que a gente precisa ter, de indicadores, então, obviamente, você vai ter que ter mapeado esse seu faturamento, a quantidade de pacientes novos que você está atendendo por mês, por exemplo, quem tem procedimento, o índice de conversão, né? Então, a gente trabalha com isso aqui. O paciente entrou, quantos que você precisa para converter determinado tratamento? Tudo isso mapeado é algo que funciona legal. E dentro dos indicadores ainda, uns indicadores qualitativos, que eu costumo chamar, que seriam os indicadores de satisfação. Então, Satisfação. pesquisas de satisfação que você faça com o seu público, com o seu cliente, e pesquisas de satisfação que você faça com a sua equipe também. A gente, de vez em quando, solta uma pesquisa, essa pesquisa também está cheia de sites gratuitos, plataformas gratuitas para usar. A gente usa uma que chama Survio, Survio, e ali você consegue montar a sua pesquisinha e você manda o link. Então, aqui é um prédio comercial, esse paciente na saída, a recepcionista fala, olha, fulana, eu vou te mandar uma pesquisa de satisfação, é uma coisa muito rápida, você se importa de responder? Ah, não tem problema, né? Manda o link pelo WhatsApp, a pessoa entra pelo link, enquanto está esperando o carro na recepção do motorista, ela responde, são 5 perguntas, 6 perguntas, só de alternativa, e ali você consegue ir mapeando o seu cliente, né? Consegue ir entendendo um pouco o que eles pensam também, e a gente sempre deixa um campo de observação, às vezes vem algumas observações que são pontuais, assim, então teve uma fase que a gente estava nessa mudança de marca e a gente estava sem uniforme das pessoas que trabalhavam aqui, porque a gente ia mudar o uniforme, o contratado lá não entregou a tempo, eu sei que ficou uma bagunça, todo mundo sem uniforme, e uma das observações de alguém, que a gente não sabe quem é, não é identificado, colocou lá, olha, aqui é tudo muito bom e tal, mas eu acho que caberia as pessoas terem um uniforme dentro da clínica. E era uma coisa que já estava nossa visão, mas que a gente sempre deixava, não, vê lá com o fornecedor, quando que ele vai entregar. Opa, peraí, esse é um problema. Então vamos apertar esse cara e ele ou ele entrega ou devolve o dinheiro e vamos buscar outro, né? Então, Já ouvi essa história. mas se você não ouve o funcionário, se você não ouve seu cliente, você nunca vai saber que ele está pensando, prestando atenção nisso. Então a gente pergunta do banheiro, a gente pergunta do serviço, a gente pergunta do café, a gente pergunta de um monte de coisa que tem a ver com esse mimo que a gente quer criar para o cliente, né? Então Muito funciona bom. legal. E E pesquisa de o satisfação. marketing? É o sétimo?
O marketing é o sétimo, né? E aí, o marketing, muita gente fala que é a tábua de salvação aí, né? Que a gente tem que investir tudo em marketing. Eu aposto bastante em marketing, eu sou favorável a ter investimentos maiores, mas a gente tem que tomar muito cuidado com como que tá a casa antes de você ligar esse megafone aí. Se você ligar o megafone e trouxer uma demanda muito grande que você não dê conta, a sua reputação começa a cair. Então, você vai se prejudicar com... E hoje a internet é um berço para isso, né? Em pouquíssimo tempo, você pode ter a reputação lá embaixo por serviços que você não está conseguindo entregar. Então, ter esse pé no acelerador e pé no freio, a primeira coisa é organizar a casa, organiza o que está dentro. Legal, estamos organizados, a equipe está entendida, os processos estão acontecendo. Aí liga a chavinha do marketing, abre a torneira e vê o que acontece. Abre a torneira e vê o que acontece. Gostei dessa. E o marketing é trabalhar uma mensagem certa, uma mensagem que você vai criar dentro do seu posicionamento, mensagem que você vai criar e aprender a difundir essa mensagem. Então, é importante você ter a sua bandeira, é importante você ter o que você defende, né? Qual que é a sua visão do mundo aí em relação ao seu mercado, o que você se diferencia das outras pessoas. Então, pontuar isso em frentes diferentes, né? Você vai, todo o seu conteúdo que você vai trazendo, você traz uma pitada daquela sua visão. Então, por exemplo, aqui a gente trabalha bastante com estética, a gente fala muito a nossa bandeira que a gente, e é algo que a gente acredita mesmo, são os tratamentos que trazem resultados naturais. São resultados que vão melhorar demais a pessoa, mas não fica ninguém estigmatizante, não fica ninguém vulgar, não fica ninguém fora de uma situação assim que seja discrepante. A gente quer resultados naturais. E a gente fala sobre isso com frequência. E a gente começa a conectar pessoas que também se interessam por resultados naturais. Então, algo vai acontecendo de forma prática, assim. Então, esse marketing depende muito da nossa constância também, né? Então, às vezes Você a gente... tem um profissional interno que te ajuda? Desculpa te interromper. Como é que é? Hoje a gente tem. Eu fiquei por muito tempo com a agência, né? Eu acho que a agência tem os prós e contras. Eu acho que tem agências muito capacitadas, mas o contra é que muita gente aposta muito na agência. E acho que só a agência vai dar conta de tudo. Aí começa a fazer um Instagram, um Facebook que esteja lindo, cheio de posts lindos, mas que não conectam com ninguém. Então, super importante desse médico, desse profissional, ele tá à frente ali, ele marcar a presença, ele aparecer. As pessoas se conectam com pessoas, né? Então, ele precisa entender, a pessoa, quem está vendo, precisa entender que tem alguém ali. Não é uma máquina de colocar post, tá tudo bem. Aquele post que eu brinco que a tia curte, a mãe curte, mas que não vem nenhum paciente, né, no consultório. Então, é muito mais interessante. Hoje a gente trabalha num modelo diferente. A gente trabalha com o marketing dentro. Então, eu trouxe uma pessoa que é o nosso, eu posso chamar ele de gerente de marketing, e ele terceiriza todas as ações que a gente faz aqui, ele acaba terceirizando para profissionais que têm sites como o Freelas, tem como é que chama aquele outro? Enfim, tem alguns sites de ofertas de serviços, então lá você tem alguém que pode editar um vídeo, você tem alguém que pode fazer uma arte. Então é muito mais estratégico o papel dessa pessoa que está com a gente aqui do que operacional. Esse operacional ele acaba jogando, delegando, contratando. e aí contrata freelancers, né? E eles executam da forma como a gente está pensando. Então tem funcionado legal. Acho que a gente tem muito o que aprender ainda. Tem bastante coisa que a gente quer evoluir. Uma das coisas que a gente está muito parado e que eu acho que é um caminho enorme assim de alavancagem da clínica é a gente usar, e dá para usar a nosso favor, é o próprio YouTube, né? Então, o YouTube ainda tem um espaço muito grande para todas as áreas da medicina. Você percebe ali que, em geral, cada área tem 2 ou 3, ou um, às vezes. Na cirurgia plástica, tem muito pouca gente. Tem um amigo meu hoje, que é uma referência no YouTube,
e ele tem uma demanda rotativa de gente nova vinda do YouTube, que às vezes a gente não está de olho, a gente fica só de olho no Instagram ou há um tempo atrás no Facebook, e tem muitas coisas que podem ser usadas aí. O YouTube trabalha com a chance da gente ser buscado por pesquisa, né? Então, alguma pesquisa que seja feita, se você tem um vídeo bacana, um vídeo com mais visualizações, esse vídeo vai ser mostrado. Então, é uma ferramenta gigante que a gente está É aprendendo só a gente observar agora durante a pandemia o que grandes escolas fizeram, né? Ou as grandes lives, né, de artistas, enfim, elas vieram de onde? Elas vieram de uma plataforma que hospeda como uma televisão, né? Que permanece, que tem uma interação que fica, né? Então a gente precisa olhar para as coisas e entender também o poder dessa comunicação, né, por trás das ferramentas, né? No Instagram a gente tem IGTV, mas a live a gente vai terminar agora, né? Claro, eu botei para salvar, a gente pode fazer outras estratégias, mas não vou subir isso lá no YouTube. Mas não, essa conexão, é entender o quanto esse conteúdo pode agregar. E falando em agregar, tem 3 minutos só. Vamos lá. E eu quero que você, aqui se tiver alguma pergunta, eu vi que uma pessoa deixou aqui sobre a sua opinião sobre telemedicina. Eu imagino que tem aqui pessoas que gostariam de te perguntar sobre nessas 7 engrenagens, algumas coisas em específico. Eu quero te desafiar. Vamos lá. Se tu topa, se a gente tiver audiência, se as pessoas se interessarem, da gente fazer um Zoom uma hora dessas, um bate-papo numa sala de aula exclusiva, com perguntas e respostas, você aprofundando um pouquinho mais sobre isso, contando pra gente do teu curso sobre gestão, a gestão que você faz, né? Como você faz, como é esse curso, como funciona. Tu topas? Eu posso deixar aqui no link da bio, posso compartilhar contigo um link para as pessoas que tiverem interesse em saber mais sobre esse assunto, porque como eu trabalho com carreira, planejamento de carreira, hoje eu tenho inúmeras pessoas da área médica, dentista, negócios, enfim, vinculadas comigo. Daqui a pouco a gente pode convidar esses profissionais para virem para uma sala de bate-papo mesmo, mais intimista e conhecerem todo esse mundo, se interessa para eles. Aí, se tu topar, eu gero o link aqui. Tá bom, Gero o tá link fechado. aqui, já jogo no meu stories, mando para você. E a gente vê, se tiverem mais pessoas interessadas nisso, eu acho que, mesmo que não sejam da área da medicina, enfim, te ouvir, teu case, a forma como você conduz, né, essa questão do empreendedorismo, a gente marca, chama as pessoas, elas vêm, ó, perfeito, levantando a mão, excelente, ótima ideia. Então fiquem atentos, ó, batam uma foto minha e do Laerte aqui para fazer, Laerte para fazer. Eu não sei por que eu te chamo às vezes de Laerte, mas tudo bem. Uma foto bem bacana nossa para postar lá nos stories, marcar a gente para a gente saber que vocês estavam conosco. Eu também vou pegar essa foto e vou botar, então, vou gerar um link aqui para ver quem gostaria de vir para o Zoom, para vir para uma sala exclusiva e fazer um bate-papo mais intimista, responder todas essas perguntas e a gente construir um pouquinho mais nesse tema que me encanta, pela mentoria, pela condução que eu faço de diversos profissionais, pela gestão que eu ajudo a fazer na clínica do Isaac. Então, te agradeço muito profundamente. Contagem regressiva que o Instagram está dizendo que vai nos derrubar daqui a pouquinho. Muito, muito obrigada por aceitar, por compartilhar. Passou muito rápido. Quando eu vi aqui, eu disse, meu Deus, só 3 minutos. Passou rápido mesmo. Mas é legal, né? A gente fica aberto lá para bater Vamos ver, se tiverem pessoas com interesse, a gente marca um dia, tá uma noite e faz um bate-papo aí, toma um café juntos. A gente tira dúvidas lá e continua a conversa. Mas obrigado de novo pelo convite. Como eu falei, é uma honra estar aqui. Conheço bastante o seu trabalho, sou admirador e vamos junto ajudar as pessoas aí que vale bastante a pena. Obrigado de novo, tá bom? Igualmente. Então, até a próxima. Beijo, obrigado. Tchau. Um abração. Tchau, tchau.